A gente foi criado numa forma mais autoritária e que deu bom resultado, né? Estamos todos aqui produtivos, saudáveis, funcionando, ganhando dinheiro, fazendo a vida acontecer. A forma autoritária, a gente sabe que funciona, porque funcionou com a gente. Pode ter deixado uma marca aqui, outra lá, pode ter deixado uma coisa aqui, mas ainda é o que a gente tem de seguro, de certo. Para mim, quando eu fui fazer essa transição de, assim, perceber que tinha jeito de ter esse mesmo resultado, talvez sem a parte ruim, foi a hora que eu falei, opa, isso eu quero. Então esse eu acho que é um ponto que é muito importante que a gente tenha na cabeça, assim, sabe? Porque hoje em dia tem muitas coisas sendo disseminadas e tem muitos equívocos sendo disseminados. Então, às vezes, a gente vê num contraponto, se não for assim, é aquele jeito que a criança faz o que quiser, que pode tudo, que não sei o que, né? E isso eu não quero, nem eu. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês, né? A gente precisa achar um caminho que seja potente no resultado, né? Então, assim, beleza, não quero deixar de castigo, não quero bater, não quero surtar, não quero gritar, não quero viver brigando. É possível? Tem jeito. E tendo o resultado, né? Então, assim, o que as crianças estão fazendo, né? Para mim, parece, pelo que vocês estão trazendo, que está acontecendo uma coisa que é assim, a gente já entendeu inconscientemente que a gente ganha mamãe e papai quando a gente vai nesse limite da brincadeira. Eles estão lá, o papai tá lá trabalhando, ou a mamãe tá lá fazendo não sei o quê, mas quando a gente chega naquele limite da brincadeira, sabe o que acontece? Todo mundo para tudo e vem. Quando chegamos nesse limite da brincadeira. Então, vamos sempre fazer isso porque estamos carentes de presença de papai e mamãe. Presença, assim, entregue. A gente quer dividir a nossa agenda, lógico, naturalmente, eu e você somos assim. Eu já mudei porque eu já aprendi umas coisas e vi que não funcionou, sabe? Então eu tive que fazer algumas mudanças. Tive não, né? Eu vi que era melhor eu fazer algumas mudanças, né? Eu entendo que você é o pai, a gente é a mãe, é um pouco diferente isso também, mas assim, a criança não é assim. Ela não é assim, olha, então vamos encher o tanquinho aqui no sábado e no domingo, e daí durante a semana ele vai esvaziando. Não é assim que funciona, não é tão lógico assim, sabe? A criança tá vivendo a vida dela e ela precisa todo dia. Talvez não vai ter a mesma intensidade, a mesma quantidade do fim de semana, mas precisa todo dia. E aí, assim, o resultado de não ter é isso, nós vamos achar um jeito de ter. E é inconsciente, não é planejado. Já entendi que quando a gente brinca até aquele ponto, papai e mamãe vem. Não é, eles não estão pensando isso. É completamente inconsciente. Mas aí, assim, como é que a gente consegue que eles parem tudo e venham? É assim. E a atenção negativa ainda é atenção. É você comer um alimento ruim, mas você não fica com tanta fome, sabe? Você sabe que é ruim, você não gosta, mas, pô, tá morrendo de fome, vou comer essa porcaria aqui mesmo. É a mesma coisa, atenção. Igual alimento é todo dia. É igual. O alimento eu acho que é a melhor assim, metáfora pra gente entender esse processo da criança. É um clássico, tá? Isso que você tá sentindo. Porque qual que é a nossa perspectiva adulta desse mundo que a gente criou? Pensa o seguinte, esse mundo, esse modelo de trabalho, é uma coisa criada. A gente criou isso como sociedade. A gente não para pra pensar. A gente criou isso e agora a gente entra nessa roda do hamster aí e começa a girar com ela. E a gente não para pra pensar. Mas esse modelo comporta filho? Não. Essa é a resposta, tá? É um modelo que a gente criou que não comporta filho. É para não ter filho. Aí a gente vai e bota 2 nesse modelo. E começa a dar os perrengues. Bom, mas vamos lá. Da sua perspectiva e da minha também, porque é muito parecido com a minha. É fácil falar pra você, porque eu sou muito parecida. E eu adoro trabalhar. Pra você ter ideia, quando meu filho nasceu, eu tava com passaporte renovado pra ir pra Irlanda, trazer um call center de Dublin pra São Paulo, trabalhando pra HP, envolvida num projeto com 18 pessoas de atender o Banco Barclays, sabe? Então a gente ia atender do Brasil, Itália e Portugal. Era antes feito na Irlanda, ia ser transferido pro Brasil. Eu morei um ano na Itália, falo italiano, eu ia ficar com a equipe Itália. Então eu tava nessa vibe. Então assim, amando o projeto, amando o trabalho, ganhando mais dinheiro do que eu nunca tinha ganho na minha vida até aquele momento. Então meu plano era o quê? Primeiro fiquei muito chateada quando tava grávida, porque eu queria antes, aí a hora que eu entrei nisso aí, voltei pro anticoncepcional, mas eu já tava grávida e não sabia. Aí me descobri grávida, aquela frustração gigantesca, o que vai fazer, Bom, não vai ser demitida, fica no treinamento Brasil então, só não vai ficar no projeto internacional que não tem, né? Então pronto, já tá aí, não é pra ter filho. Não é um modelo que não comporta filho. Aí fiquei no treinamento Brasil, o que eu vou fazer? O moleque vai nascer, eu vou ficar com ele 4 meses de licença, 1 de férias, vou colocar numa escola período integral e vou voltar a trabalhar. Porque eu preciso, inclusive, não é só porque eu quero. Eu preciso sobreviver. Além de eu adorar, eu preciso disso para sobreviver. E aí, quando eu fiz isso, bom, aí eu tive um monte de problema, que foi o que me trouxe aqui hoje, que esse monte de problema do moleque passou mal, chorou, teve refluxo, teve problema intestinal, teve problema respiratório, eu tive que resolver isso e vim. Aí quando eu vim pra cá, eu fui estudar. Quando
eu fui estudar o mundo sob a perspectiva da criança, aí eu entendi que não ia funcionar nunca aquilo que eu estava querendo. Porque a necessidade da criança não é segundo a minha agenda. Não é. A necessidade da criança não tem agenda. Não tem. Então, assim, se eu quiser aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu preciso trabalhar aqui eu tenho, aqui eu dedico, aqui... Não é assim que funciona. Seria bom se fosse, mas não é. Então, aí a gente precisa encontrar como encaixar as crianças na vida, durante o dia, todo dia. Vai ter lá um momento à noite que você está com eles, o que nós vamos jogar juntos? Porque tá junto, tá junto mesmo, não é só estar junto assistindo TV, não é só que jogo nós vamos jogar? Então pega um jogo de tabuleiro, organiza o tempo junto. Não deixa o tempo junto por conta dos dois cérebros imaturos organizarem. Porque dois cérebros imaturos vão jogar almofada, vão jogar água, vão fazer bobagem. Se a gente que é o cérebro maduro entende que eles estão precisando de presença e que a gente que é o cérebro maduro vai organizar esse tempo livre, que aí é o controle da situação, não das crianças. A gente não precisa controlar as crianças, mas a situação é nossa. Agora, se eu tiver a expectativa de passar um tempo junto, e enquanto a gente tá junto eu vou fazer alguma outra coisa, qualquer coisa, não precisa ser trabalho, pode ser na casa. A chance de dar certo com 4, 5 anos é mínima. Com 5 e 6, né? Eles estão com 5 e 6, né? Vai funcionar um tempinho. Daqui a pouco eu vou estar me irritando porque não vai funcionar. Porque eles ainda são muito novos. Então, quando eu solto para eles a decisão de como ocupar esse tempo livre, é um tempo que eles queriam estar com a gente. Então, se a gente organizar esse tempo e entregar tempo de qualidade para eles, eles vão sendo abastecidos, sendo alimentados, talvez não fiquem chegando naquele extremo que eles chegam, porque daí eles ganham papai ou mamãe. Não precisa mais disso. Não adianta eu romper a dinâmica sem atender a necessidade. Vamos supor que eu simplesmente endureça e acabe com aquele momento. Mas eu não atendi a necessidade. O que vai acontecer? Vai repetir de novo. Se eu consigo organizar o momento e atendo a necessidade que está por trás dessa dinâmica, a tendência é que isso não precise acontecer de novo. E que as brincadeiras fiquem mais saudáveis, fiquem num nível mais ok, que fica tranquilo, que fica de boa, porque não precisa chegar mais naquele extremo. A gente já está tendo o pai e a mãe, a atenção, né? E a atenção de qualidade mesmo, sabe? De estar junto, de conversar, de como é que foi, o que aconteceu, o que fez. Vai jogar ou uma reunião de família, que é outra coisa que eles já têm idade para fazer. Então, assim, ter uma vez na semana que a gente vai conversar sobre o que está acontecendo, o que tá legal pra gente, o que não tá legal pra gente, o que tá bacana, cada um colocar o seu ponto de coisas, que pode ir até colocando durante a semana. Pode criar uma pauta na geladeira, cada um vai lá escrevendo ou desenhando ou pedindo pro adulto escrever alguma coisa que não gostou, que não foi legal, que não quer que aconteça de novo. E aí pode ter do pai, da mãe, do filho, do outro. E aí uma vez na semana a gente senta e conversa sobre aquilo lá. Olha, eu não gostei disso, ainda tá incomodando? Não, já resolveu. Então beleza, passa pro próximo. Olha, isso aqui, não gostei, ainda tá incomodando. Como a gente pode resolver? Eles são mais criativos do que a gente imagina. Às vezes eles têm umas soluções que a gente não pensou. Então, assim, dar vez e voz para eles falarem o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, como eles enxergam que pode ser alguma solução para a situação. Quando a gente faz isso, eles vão se acalmando e se organizando internamente. A criança, ela vai se organizando internamente. Existe uma construção de self, ou de consciência, ou de identidade e de autoestima junto com isso. Então, ela precisa da ordem externa para ela se organizar internamente. Então, quando eu vou criando estrutura para esses momentos, quando eu vou criando método para fazer a reunião e ouvir e ter espaço, elas também vão se organizando internamente. Quando eu deixo solto, o caos se cria, porque é isso que acontece. Por que se cria o caos também? Porque elas ainda não estão organizadas internamente. Aí elas só põem para fora aquilo que está dentro, que ainda é aquela coisa desorganizada. Quando eu vou organizando e estruturando os momentos, que eu posso inclusive definir antes, eu posso tirar um momento agora e fazer com eles uma rotina. Olha, a gente fica junto na terça-noite. O que nós vamos fazer nesse momento que a gente fica junto? Vamos programar aqui algumas coisas? E aí vai programando algumas coisas para cada terça-noite que vão estar junto. Enfim, à medida que vocês forem vendo necessidade, não precisa fazer uma rotina de cabo a rabo se não precisar. Mas eu sei que esse momento a gente fica, eu sei que esse momento a gente fica. Vamos pensar coisas que a gente pode fazer? Do ponto de vista de, cara, tô aqui, tem como ficar melhor, eu sei que tem como ficar melhor, eu tenho potencial para ficar melhor, bora melhorar, né? Bora tentar trazer isso com mais harmonia, né? E cada coisa pequena que a gente faz de melhoria na infância tem um reflexo gigantesco na vida deles para sempre. Eles vão ser muito gratos, né? Porque é coisa pouca que a gente muda aqui e que faz uma diferença enorme. E é temporário. A gente não vai precisar para sempre ter esse nível de dedicação, ter essa estrutura no tempo livre. Não é para sempre. Eles vão crescendo, as coisas vão mudando.
né? Então, entender que, assim, às vezes eu não tô lá no jeito que eu estava acostumado de roda viva, de trabalho, mas é temporário. Calma, vai voltar. E para mim isso foi muito difícil. Eu tive que entender que era temporário e, sabe? Porque eu queria, né, voltar naquela pilha toda. E assim, a gente vira um fazer humano. A gente vira um fazer humano. E as crianças nos convidam a voltar a ser. E eu vou dizer uma coisa, a gente acha que tá fazendo por eles, mas a gente tá fazendo pela gente. Porque voltar a ser é algo necessário. A gente sabe disso, é a estrutura do capitalismo, a gente depende do capital, é o que sustenta a nossa casa, é o que... Mas tem jeito de fazer isso. Tem jeito. Tem gente que faz isso de outro jeito. Então, assim, é olhar para isso e pensar, essa é a única forma de fazer isso? Não. Então, que outro jeito eu posso fazer isso? Sabe? Se a gente se abrir para isso, nós vamos ter ganhos, inclusive, de saúde, gente, porque isso não faz bem. Isso é insalubre. É viver assim que nos coloca naquela faixa de risco de ter um ataque com 50 anos. O cérebro humano não foi feito para funcionar sem pausa. Não foi feito para isso, sabe? Então, isso nos mantém num nível de cortisol e adrenalina no sangue, que é você o tempo inteiro em estado de alerta. O tempo inteiro em estado de alerta. Você não baixa o cortisol e a adrenalina no sangue, sabe? Assim, não faz bem. Não faz bem, a gente sabe que não faz bem. Então, assim, tem outro jeito de trabalhar. E eu tô falando porque é um processo meu, é um processo que eu vejo aqui com o meu marido também. Então, assim, eu realmente consigo falar pra vocês de uma vivência, não é só de, sabe assim, eu demorei pra conseguir atravessar esse outro lado. E vou dizer uma coisa, tá? Quando eu consegui, e ainda tô conseguindo, que eu acho que esse negócio, não sei se a gente vai terminar um dia, porque o mundo o tempo inteiro nos puxa de volta, né? E a gente fica, né? Mas quando eu consegui entender que tinha outra forma de funcionar, que tinha outro jeito de fluir, e até outros mecanismos de meditação, de sagrado, aí já tô indo para um outro. Gente, as portas se abriram de um jeito que eu comecei a ganhar mais com o marido. Então, tem algumas coisas que também são bem interessantes da gente buscar. Não precisa ser de uma hora para outra, não precisa ser de... Mas assim, outras possibilidades de ser gente, de ser profissional, de ser pai, de ser família. Às vezes esse modelo que a gente tá vivendo aqui, não foi nem a gente que escolheu. A gente só foi seguindo. Tem algumas coisas que eu vou ter um certo limite. Ok, eu preciso disso, a gente sabe, eu também. Quem dera não precisasse, pudesse escolher exatamente tudo, não é assim. Mas existe jeito de fazer diferente dentro disso. E é isso que a gente precisa procurar, assim, porque aí as nossas crianças vão se equilibrando. Porque elas estão denunciando, as crianças vêm para isso, elas vêm denunciar o que está gritando no sistema familiar, né? Elas vêm denunciar. Então, quando elas vão naquela brincadeira até o limite, é porque aí eu sei que a gente tem papai e mamãe. Aí eles vêm, aí eles param. Então, assim, é só um sintoma de algo que pode não ser só das crianças, de algo que é de todo o sistema. Nós estamos trabalhando porque a gente ama a nossa família, a gente quer dar o melhor para a nossa família, a gente quer dar o conforto que a gente não teve para nossa família, a gente quer dar oportunidades que a gente não teve para os nossos filhos. Então, assim, com o ideal, o valor nobre da família, a gente, sem querer, está prejudicando a família nessa forma de fazer isso. Então, é realmente um grande desafio, um paradoxo até, mas que a vida nos convida nessa altura a pensar, né? Que jeito que eu vou fazer isso, então? Porque, às vezes, aquilo tudo que está na minha cabeça que precisa, que tem que ser e que nem precisa tudo isso. Porque à medida que você conseguir trazer a estrutura para esse momento junto e tiver entrega mesmo, eu acho que a coisa vai se acalmando e a gente vai ver um cenário diferente se pintar aí, eu acho. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Quando a gente tem a entrada do outro também no mercado de trabalho, aí aquele tem mais dinheiro e tal, e a gente, né, a cabeça é muito lógica. E isso é uma coisa muito importante da gente entender. Quando a gente está lidando com família, filho e mulher, às vezes as coisas não são tão lógicas. 2 e 2 nem sempre são 4. Não é porque, no período da tarde é exatamente onde ela vai trabalhar, que é exatamente que os meninos estão na escola, que tem então a conta fechou igual Lego. Não é assim. Tem um negócio que eu não consegui fazer nesse período, que eu tenho que entregar para amanhã, que eu vou fazer na hora que os meninos estiverem aqui, e aí isso vai estressando. E aí, pô, eu também tô trabalhando agora, mas não dá, o meu trabalho não é igual, e não é reconhecido, e não é valorizado, e isso, um monte de coisa que não entra nessa conta tão lógica aí, que é muito importante a gente saber, sabe? E daí, na hora que eu explodo, não foi o outro que jogou água no... É isso tudo que tá aqui. Mas acho que pelo menos a gente tem aí um direcionamento que pode, né, ser promissor, um grande desafio de mudar a forma de viver. Como que tem outra forma de viver, tem outra forma de ser profissional, tem outra forma de ser pai. Peraí, isso aqui resolve aqui, né? Então, vamos olhar para isso, dar uma chance, um pouco mais de tempo, porque como
como eu disse, é da esfera emocional. Então, às vezes, vai precisar dedicar um pouco mais de tempo para ver o resultado, mas não desiste, sabe? Dá uma chance realmente de entrega, né? Para depois ver, sabe? Pensa que você plantou uma semente ali, cada dia você está regando. Então, você não vê a coisa sair da terra no segundo dia. Às vezes demora um cadinho mais. Mas entrega mesmo, dedica e vê se isso faz sentido. Se essa nossa hipótese fizer sentido, a coisa vai começar a melhorar e a gente vai ver, opa, esse aqui é o caminho, né? E é um chamado para o sistema todo.